E aí, gente, vocês estão bom? Pessoal, quem estiver mais longe, por favor, chega um pouquinho mais para as cadeiras da frente aqui, ó. Se vocês quiserem, o pessoal que está aqui, ó, trazer um pouquinho as cadeiras mais para frente, acho que fica melhor. Vocês topam? Então bora. Traz um pouquinho mais para cá, ó. Vamos ficar mais perto. Aí, ó, olha que coisa linda. Aí, vem cá. Não, pode. Sejam todos bem-vindos à série Comissão. Aí agora vocês fazem. Sejam todos bem-vindos à série Comissão. Vocês conseguem mais alto que isso? Sejam todos bem-vindos à série Comissão. É isso, gente. Hoje estamos todos juntos, Legacy and Rocket. O negócio tá chique. O Messias, todos descobrimos hoje que ele é baterista. Salva de palmas para o nosso querido baterista. Salva de palmas também para a nossa líder do Legacy. Cadê a Larissa? Salva de palmas para a Larissa, onde quer que ela esteja. Faz barulho! E a nossa querida Tenille também, que hoje está na projeção ali, mas é líder do Rocket. Faz barulho! Meu Deus! É isso, gente. Pessoal, me convidaram para cantar e para pregar hoje. Rapaz do céu, cantar eu até vou, mas pregar, poxa vida, mas vamos embora, né? Vamos embora. Gente, a gente está no 3º capítulo da série Comissão. Nós já ouvimos aqui a Júlia, que não está hoje. Nós já ouvimos o Messias e hoje o mais fraquinho de todos, Tiago, para vocês aqui. Pessoal, vamos lá. Olha para o seu irmão, rapidinho, eu sempre quis fazer isso. Olha para o seu irmão e fala assim: você é sacerdote. Mas fala alto, ó. Primeiro, vamos lá, você olhou para uma pessoa aí, tá? Primeiro você fala, depois ela fala, fechou? Então vai lá, você primeiro, fala assim: você é sacerdote. Agora ele fala para você, vai, você é sacerdote. É isso aí, mais alto, mais uma vez, você é sacerdote, fala. É isso aí, gente. A Júlia e o Messias, eles já introduziram esse tema pra gente. A Júlia e o Messias, eles já introduziram esse assunto pra gente, de que todos nós somos sacerdotes. A Bíblia lá em Mateus 16:15, ela fala a respeito do ID. E daí a Bíblia, obviamente, ela diz que o ID é só para pastores e evangelistas, amém? Errado. Eu vi uns que fez assim, é isso aí. O ID é para todos nós fomos incumbidos é chique, ao ID do Senhor Jesus. O Senhor, Ele nos chama para ir a todo mundo, a toda a terra, e pregar a palavra do Senhor Jesus a toda criatura, certo? Então o ID, ele serve para todos nós. E o sacerdócio para o qual nós fomos chamados, você acabou de falar para o seu irmão aí que ele é sacerdote, e ele também falou para você que você é sacerdote. O que é ser sacerdote? O sacerdócio, a função de um sacerdote é uma função de tradução. Olha que loucura isso. O sacerdote, ele traduz o que os céus está dizendo ao povo. Então ele faz esse intermédio entre os céus e o povo, entre Deus e o povo. E ele também faz o contrário, ele leva o clamor do povo até Deus. Então é basicamente isso que é sacerdote. É você ir para quem está por aí, onde quer que esteja, e falar assim: viu, Jesus mandou te dizer que Ele te ama. Jesus mandou te dizer que Ele morreu na cruz, cara, que Deus enviou o Filho único dEle para morrer por você. E daí agora nós podemos ser salvos. Olha que loucura, essa é uma notícia que parece ser uma notícia comum, que nós já sabemos de cor e salteado, mas que muitas pessoas por aí ainda não sabem.
nos chama para isso, para sermos sacerdotes. E foi basicamente isso que a Júlia e o Messias, nos 2 episódios anteriores, eles já explicaram para a gente. E daí, pessoal, hoje nós vamos entender que para nós conseguirmos cumprir o ID do Senhor Jesus, nós precisamos ser intencionais. O mundo, ele é intencional em tudo que ele faz, em tudo. Sejam as músicas, sejam os filmes, sejam as séries. Hoje, vamos lá, quem paga para usar o Instagram? Quem paga para usar o YouTube? Vocês já pararam para pensar o porquê que é de graça? Porque o negócio funciona bem, vamos lá. Você consegue ter acesso a todas as pessoas, a vida de todas as pessoas. Vocês conseguem assistir qualquer vídeo que vocês quiserem no YouTube e é tudo de graça. Por que é de graça? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque, cara, quando você não paga pelo produto... Vai lá, Pedrão, é só ver. Tem alguém pagando por você. Quando você não paga pelo produto, você está sendo produto. Você está sendo produto. Então, assim, ó, você já percebeu que quando você está rolando o feed ali, aparecem várias propagandas, vários anúncios e tal. Toda essa galera que paga para colocar um anúncio no ar, eles estão pagando para você usar o Instagram de graça. E daí você tem que entender que, vamos lá, cara, eu uso o Instagram de graça. Então, estão me vendendo para um anunciante. É loucura isso, cara. Mas basicamente todos os seus dados estão na mão do detentor da rede. Então, tipo assim, o dono do Instagram, ele tem os seus dados. O dono do YouTube, ele tem os seus dados. E daí você já parou para perceber também que o algoritmo, ele só te recomenda coisas que você gosta. Então, se você gosta muito de futebol, mano, não para de aparecer o Neymar, que foi pro Santos agora no seu feed. Se você gosta muito de carro, esse é o meu caso, aparece muito carro velho com os outros reformando. Se você gosta de música, aparece todo dia lá alguém cantando, lançando um cover novo. E o algoritmo, ele vai te entregando o que você gosta de assistir. Porque qual que é a intenção? É te manter cada vez mais preso ali, para que a rede possa te vender para o anunciante. Você conseguiu entender essa relação entre você e o anunciante? Vou explicar. Está repreendido em nome de Jesus. Mas, rapidinho, mais uma vez, vamos lá. Suponhamos que você seja esse cara que gosta de violão. Suponhamos que você está querendo aprender violão. Aí o algoritmo, ele vai fazer o quê? Ele vai vender o seu dado. Olha, não saiu não, rapaz. Agora saiu. Salva de palmas para o nosso querido Tatá. Então vamos lá. Você gosta de violão. Você está pensando em começar a aprender violão. Aí vai vir alguém que vende curso de como aprender a tocar violão em 2 semanas, igual um grande violonista. E daí esse cara vai falar assim: Instagram, eu quero anunciar o meu curso só para pessoas que estão querendo aprender violão. E daí o Instagram vai vender os seus dados e ele vai cobrar o tanto que a pessoa quiser investir em anúncios. Então, acho que agora deu para entender, certo? Então, pessoal, o mundo jaz o maligno, a Bíblia diz isso. E tudo gira em torno de mamon, cara. Tudo gira em torno de dinheiro. O mundo inteiro, ele é intencional. Se você prestar atenção nos filmes, nas séries que você assiste, sempre tem uma propaganda lá. Sabe, o cara que é o cara do filme, assim, ele sempre está com um iPhone. Alô, já estou indo. E entra na Ferrari dele. Cara, tudo isso é intencional. Você acha que as marcas estão ali de graça? Elas estão ali todas intencionalmente. Então a igreja, que está incumbida do ID do Senhor Jesus, uma ordem direta de Jesus, ela também precisa ser intencional para conseguir alcançar a missão dela, alcançar o objetivo dela com sucesso. Amém? Todos comigo? Fala amém bem alto. É isso, vamos lá. Maravilha. E hoje eu vim explicar para vocês como nós vamos ser intencional, nós precisamos ser intencional, como ser intencional, no espírito e na coragem. Então abram as Bíblias de vocês aí, por favor, em Atos 1, no 1º versículo. Mas acho que nem precisa, peraí. Deixa eu ver se eu sei mexer nesse negócio. Salva de palmas, meu irmão! Glória a Deus! Olha lá, peraí, mas eu adiantei os negócios aqui. Abre aí no seu celular. Atos 1, vamos lá. Eu vou ler rapidinho aqui, ó. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido.
Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, olha só, presta atenção, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder, presta atenção, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Maravilha. Nesse trecho, Lucas ele está relatando a Teófilo o que aconteceu. E daí nós vamos, pessoal, a gente vai se prender a esse versículo aqui, versículo 8. E daí a gente vai começar por aqui, ó. Mas receberão poder quando mais alto, gente, pelo amor de Deus. Mas receberão poder quando descer sobre vocês. Vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa entender sobre a intencionalidade para a gente conseguir cumprir a nossa missão é que nós nunca vamos conseguir transbordar o que a gente ainda não está cheio. Você não derrama se você não tiver se enchido. Você não vai estar revestido do poder de Deus se você não tivesse disposto a isso. É evidente a diferença de quem tem o poder de Deus, de quem está revestido pelo Espírito Santo e de quem não está. Então vamos lá, o primeiro passo para eu cumprir o ID, vamos lá, ID por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É só eu sair agora pelas ruas correndo e gritando: Jesus te ama, cara. Vamos lá, vamos por partes. A primeira parte, para você ser intencional cumprindo o seu ID, é: seja cheio primeiro. Então vamos lá, ó. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, para você poder ir para a rua, meter o louco na galera falando assim: você é pecador, pelo amor de Deus, é piada, não façam isso. Mas a primeira parte para você conseguir cumprir o seu ID é receber, é se encher do poder. E daí, vamos lá, qual que é a diferença de quem tem o Espírito Santo e de quem não tem o Espírito Santo? Vamos pegar Salomão como exemplo, cheio do Espírito Santo. Você vai entender isso aqui, ó, lendo 1 Reis, do capítulo 3 até o 10, fechou? Então, ó, cheio do Espírito Santo, ele teve um coração sábio e obediente, ele foi um governante justo, ele construiu o templo do Senhor com zelo e reverência, ele glorificava a Deus, tinha paz, era próspero. Esse era Salomão, cheio do poder que o Espírito Santo lhe dava. Beleza? Todos comigo? Amém? Agora Salomão, a mesmíssima pessoa, o rei Salomão, o grande Salomão, que era o homem mais sábio do mundo, o homem mais próspero do mundo, vazio, sem o Espírito Santo, olha isso aqui: casou-se com mulheres estrangeiras que o afastaram de Deus, construiu altares a outros deuses, desobedeceu ordens diretas do Senhor, perdeu o reinado. Quem é o Reinaldo? Perdeu o reinado. Cara, não importa quem você seja, você entende que não tem nada a ver com você, que não, tudo ultrapassa a missão, esse ID que nos foi dado, ele nos ultrapassa com toda a força, com toda a sua integralidade. Cara, a gente não significa nada, irmão, nada. Mano, a gente só é alguma coisa, a gente só pode fazer alguma coisa. Está escrito ali, ó, você receberá poder com o Espírito Santo, mano, quando o Espírito Santo tomar conta da sua vida. Então o primeiro passo é entender que para você cumprir o seu ID com intencionalidade, primeiro você precisa ser cheio do Espírito Santo. Feche os seus olhos rapidinho. Jesus, hoje eu quero pedir, Pai, para que nós possamos ver, para que nós possamos, Pai, participar de um grupo
com jovens que estejam cada dia, Pai, mais cheios da Tua presença, Senhor. Nós clamamos hoje, Pai, para que a Tua graça, que o Teu poder desça sobre todos nós. Nós pedimos, Pai, para que nós possamos fazer o que o Senhor faria nessa terra, Jesus. Que em cada ato, Pai, que em cada comportamento nosso, que ao entrar e sair de ambientes, que a Tua graça esteja conosco, Jesus. Que nós não façamos nada sem a Tua presença, sem a Tua ordem, sem o Teu mandamento. Que, Pai, a cada passo que nós darmos, Jesus, a Tua luz, a Tua presença, o Teu anjo, Jesus, nos vá na frente, livrando os caminhos, Jesus, para que a Tua palavra seja ainda mais ouvida, para que, Jesus, a nossa voz seja traduzida às pessoas, para que não sejam as nossas palavras mais as Tuas, para que não seja a nossa voz mais a Tua, para que não seja a nossa vida mais a Tua. Nós clamamos, Jesus, para que seja, Senhor, sempre o Senhor fazendo através de nós. Jesus, nós clamamos para que cada jovem nessa noite, Pai, que está aqui, Jesus, seja cada vez mais revestido do poder que só o Teu Espírito Santo dá, Pai. E todos dizem, você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Vamos lá. Ó, deixa eu mexer o negócio aqui de novo. Segunda parte. Primeiro, vamos lá. Primeiro, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E segundo, e serão minhas testemunhas. Então vamos ler até aqui o versículo, olha lá. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Caraca, moleque, você sabe o que é ser testemunha? Você sabe o que é ser testemunha? Olha isso aqui. Testemunhar é você ver alguém sendo injustiçado e dar a cara a tapa por ela. É você ser intimado a um processo como testemunha e você dizer tudo que você viu. Tudo que você viu, não o que você ouviu. Ah, foi forte isso aqui, vocês que não pegaram. Eu vou repetir. Quando você é intimado. Não, vocês não estão aqui, né? O cabelo já está igual. Eu estou dizendo. Então, vamos lá. Quando você é intimado, isso aqui é interessante. Tem alguém que estudou direito, ou quem se interessa pelo direito, quer estudar direito? Tem alguém? Mais alguém? Olha aí, quando você é intimado a um processo como testemunha, cara, você está sendo intimado para falar o que você viu, não o que você ouviu. E aí, você tem que estar totalmente disposto a falar de fato o que você viu. Não é ser parcial, sabe, tipo assim, de ser amigo da Maria. Aí a Maria te chama para ser testemunha dela. Aí você fala assim, não, a Maria tem razão. Eu vi mesmo o cara lá roubando o negócio da Maria, mas você não viu nada. Isso não é ser testemunha. E daí, ser testemunha de Jesus é você fazer diferente do que Pedro fez quando ele negou Jesus 3 vezes. Quando alguém chegou nele e falou assim, você é aquele que andava com Jesus, depois de Jesus ser preso, morto. Você fica, você é aquele que andava com Jesus de Nazaré, não é? Eu não sei do que você está falando. Pedro, irmão, Pedro é o mesmo cara que ele andava pelas ruas e as pessoas eram curadas pela sombra dele. Esse mesmo Pedro negou Jesus. Ser testemunha é você testemunhar com a sua vida o que você viu, o que você presenciou, daquilo que você participou. Então ser testemunha, gente, é uma missão forte que Jesus nos dá. Então o primeiro ponto, você vai ter poder quando você for revestido do Espírito Santo. E segundo, serão minhas testemunhas. Ser testemunha é você ter coragem de se posicionar em qualquer que seja o ambiente que você esteja. Então, mais uma vez eu peço para que você feche os seus olhos e a gente vai orar a respeito disso. Jesus, nós pedimos, Pai, para que a responsabilidade de ser tua testemunha, Pai, seja cumprida com sucesso, Senhor, em nosso meio. Senhor, nós estamos dispostos a dizer, Pai, a contar para o mundo tudo aquilo que nós testemunhamos, tudo aquilo que nós vivemos perante o Senhor, tudo aquilo que nós vimos o Senhor fazer no nosso meio, Jesus. Nós declaramos, Pai, que nós seremos as tuas testemunhas em qualquer que seja o ambiente que nós estivermos, Pai. E todos dizem mais uma vez, aleluia. E esse já é o terceiro ponto. Olha só o que a gente disse. Eu me comprometo a me encher do Espírito Santo. Eu me comprometo a ser testemunha de Jesus em qualquer que seja o ambiente. Olha isso aqui, ó. Maravilhoso. Ó, e serão minhas testemunhas em
Tá o Legacy e o Rocket aqui, gente. Pelo amor de Deus. Serão minhas testemunhas em toda a e até os confins da terra. E até os confins da terra. Gente, Jerusalém é onde eles estavam. O seu id, ele começa dentro da sua casa. Ai, Senhor. Eu já ouço aleluia. Cadê, gente? Pelo amor de Deus. Eu já escuto glória a Deus. Eu escuto palmas. Eu escuto. Ai, meu Deus. Gente, é isso. O nosso id, ele começa dentro da nossa casa. O nosso id, ele começa dentro da escola, dentro da faculdade, dentro do seu trabalho. Em qualquer lugar que você estiver, o seu id precisa ser cumprido. Cara, o id do Senhor não é o seu celular que você leva ou deixa para qualquer lugar, e que inclusive você leva para qualquer lugar, onde quer que você vai, você leva ele. O id do Senhor, ele faz parte da sua vida, cara. Messias disse isso aqui. O id, ele é um estilo de vida. Então, poxa, ou você vive o id, ou você não vive. Não dá para você falar assim, eu vivo o id de vez em quando. De vez em quando eu falo de Jesus para alguém. De vez em quando eu me coloco à disposição para orar pela vida de alguém. De vez em quando eu me coloco à disposição para conversar com alguém, escutar. Tem uma galera carente que chega em você já contando os problemas. De vez em quando eu escuto. Cara, desculpa, a Bíblia fala que o morno Deus vomita. O morno Deus vomita. Então assim, gente, o id, ele é para ser cumprido a todo tempo, aonde quer que você vá. Eu já falei no Rocket que, cara, a gente está falando sobre intencionalidade. Disse o seguinte, que a gente precisa entrar nos ambientes, observando os ambientes. E daí eu citei um exemplo que foi o seguinte, vamos lá, sua mãe te pede para ir no mercado buscar, traz macarrão da Dona Benta e massa de tomate. Aí você vai no mercado, você olha fixamente para a massa de tomate, fixamente para o macarrão e um chocolatezinho que você pegou, e você vai embora. Cara, vamos lá. Você pode entrar no mesmo mercado observando. Tipo assim, mano, pode ser que tenha alguém aqui que precise só de um bom dia. Quer ver? Eu vou dar bom dia para 3 pessoas hoje. Mano, as pessoas, elas estão carentes. As pessoas, elas estão carentes por algo que preencha um vazio que elas não sabem o que preenche esse vazio. E nós carregamos o Espírito Santo, cara. A gente carrega o id. A gente carrega, cara, um ordenamento direto do Senhor. Foi Jesus ressuscitado que falou assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, cara. E a gente carrega isso. E a gente tem preguiça de dar um bom dia para as pessoas. Tiago, mas o que vai mudar eu dar um bom dia ou não para uma pessoa? Cara, você carrega o Espírito Santo. Pedro, ele curava pessoas com a sombra. O que um bom dia seu pode fazer na vida de alguém? Ai, meu Deus. Gente, que nós possamos ser intencionais a esse ponto. Que nós possamos entrar nos ambientes. Você vai, sei lá, pagar uma conta. Você vai, hoje em dia nem se faz isso mais, né? Faz tudo Mas cara, você vai aonde quer que você vá. Chega, observa as pessoas e tenta reconhecer o ambiente, sabe? Tipo assim, aquela pessoa está sozinha, cara, ela está escolhendo o macarrão que ela vai pegar porque ela está com pouco dinheiro. Cara, olha a roupa dessa pessoa, ela não está muito bem, ela saiu de casa com a roupa toda amarrotada, ela não está no dia bom. Eu vou dar um bom dia para essa pessoa, eu vou, sei lá, trocar uma ideia, Você gosta dessa marca aqui? Cara, a gente só compra dessa aqui lá em casa. Mano, uma conversa com você, olha isso. Se você estiver cheio do Espírito Santo, primeiro ponto. Se você se dispuser a ser uma testemunha de Jesus, uma simples conversa cotidiana entre você e qualquer outra pessoa pode curar feridas que você nem sabe que foram curadas. E está tudo bem. Você pode apresentar Jesus para uma pessoa, você pode plantar uma sementinha que vai frutificar daqui 3, 4, 10 anos. E daí daqui 10 anos essa pessoa ela vai procurar uma igreja, daqui 10 anos ela vai se render a Jesus, e daqui a 11 anos ela vai se batizar e ela vai entrar no louvor, ou ela vai entrar no parking, ela vai entrar na mídia, e através dela novas pessoas vão conhecer Jesus. Cara, olha isso. A gente recebeu esse talento, gente. A gente recebeu essa semente.
A Bíblia conta a história dos 3 servos que receberam as sementes. Nós recebemos cada um na medida da nossa capacidade. Alguns ele deu 1, alguns ele deu 2, a outros ele deu 5. Cabe a nós, cara, multiplicar essas sementes ou enterrá-las. Enterrar as sementes que Deus nos colocou nas nossas mãos. E daí a gente vai chegar lá e Ele vai falar assim, ó: servo inútil e infiel. Cara, eu te dei sementes, mano. Eu coloquei algumas sementes na sua mão e você enterrou as sementes. Você jogou fora tudo que eu te entreguei. O ID, o que eu tinha mais valioso, a mensagem, a maior mensagem da cruz. Cada vez mais cheios do teu poder, cada vez mais cheios do teu Espírito Santo. Nós, Pai, nós já nos dispusemos, Jesus, a sermos tuas testemunhas. Com isso, Pai, nós reconhecemos que aonde quer que nós formos, aonde quer que estejamos, com quem quer que conversemos, Jesus, nós nos dispusemos, nós estamos dispostos, Pai, a cumprir o teu ID, a falar do teu amor, a contar, Jesus, que Deus, Ele enviou o Filho único dEle para morrer, Pai, por mim, por aquela pessoa ou por outra pessoa. Nós nos dispusemos, Pai, totalmente, Jesus, a pregar a Tua palavra, Jesus. E agora, Pai, eu queria te pedir uma terceira coisa, Senhor. Leva-nos mais longe, Jesus. Leva a nossa voz, Pai, a cada vez mais lugares. Leva a nossa voz, Jesus, a cada vez mais pessoas. Leva a nossa voz, Jesus, para as pessoas que precisam, Jesus, que estão sedentas, desesperadas para escutar a Tua voz, Pai, para cheios, que possamos, Pai, ser Tuas testemunhas. E Jesus, que possamos ir cada vez mais longe, Jesus, levando a Tua palavra, Senhor. Nós nos comprometemos, aonde quer que estivermos, Senhor, que a Tua palavra esteja junto com a gente, Pai. Nós levaremos o Senhor conosco, Pai. É a hora da gente despertar a respeito do nosso ID. A gente vai fazer uma série inteira a respeito disso aqui, da grande comissão que nos foi dada, ao grande ID que nos foi dado. Então que a gente possa ser cada vez mais intencional naquilo que a gente fizer, que a gente possa olhar para o que Jesus nos incumbiu, olhar para aquilo que Jesus entregou nas nossas mãos e, cara, entregar o seu melhor. Deus, Ele é excelente. Deus, Ele é criativo. Deus, Ele é certo em tudo que Ele faz. Ele é bondoso, Ele é gracioso, Ele é intencional. E nós fomos a única criatura que Deus falou assim, não, esse daqui eu vou fazer com as minhas mãos. Todo o resto Ele falou assim, haja luz, nasce passarinho, nasce árvore pé de manga, nasce tal coisa, né? Mas o homem, nós, Ele escolheu fazer com as próprias mãos. A identidade de Jesus, a identidade de Deus, ela está impressa em nós. Nós carregamos, ou deveríamos carregar, o DNA de Deus. Nós deveríamos carregar todos os atributos que Deus tem. Paulo fala isso: sejam meus imitadores como eu de Cristo sou. Então, que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus. Amém? Você pode ficar em pé? Ó, nem coloquei o tema aqui, eu vou colocar só para... Aí, ó, no Espírito e na cara. Amém? Gente, mais uma vez eu peço para que vocês fechem os olhos. Só que dessa vez eu peço que vocês orem. Você já pode começar a falar com Deus. Você já pode começar a sua oração. Peça para que você seja cada vez mais cheio do Espírito Santo. Peça para que Jesus te dê o testemunho dele, para que você possa ser uma testemunha de Jesus. Peça para que Jesus te leve mais longe. Peça para que Jesus, Ele te leve aos lugares certos, às pessoas certas. Ora por isso, vamos lá. Você tem um minutinho para orar sobre isso. Vamos lá, eu quero escutar a voz de vocês, gente. Pode orar aí.
aceitamos, Jesus, carregar o Teu ID, Jesus. Nós aceitamos carregar o Teu ID, Jesus. Jesus, os jovens de Lagoinha Salto, Jesus, os jovens do Rocket, os jovens do Legacy, estão dispostos, Senhor, a carregar a Tua mensagem, Pai. Nós estamos dispostos, Jesus, a viver o Teu ID. Nós estamos dispostos, Senhor, a falar de Jesus a quem quer que seja a pessoa, Jesus. Nós assumimos a responsabilidade, Pai, de carregar o Teu ID aonde quer que nós estivermos, Senhor. Nós nos comprometemos, Pai, a ser intencionais em tudo que fizermos, Jesus. Seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, seja dentro de casa, Pai, nós nos comprometemos a sermos intencionais, Pai, a fazer o que o Senhor faria, Jesus, a fazer o que o Senhor faria, Jesus, a imitar os Teus passos, Senhor. Esse é o compromisso, Jesus, que nós fazemos hoje aqui, Pai. Que a voz, Jesus, desses jovens, de cada um deles, Jesus, seja expandida, Jesus, seja soprada sobre o Brasil, sobre o mundo, Pai. Nós acreditamos, Jesus, que um avivamento pode começar hoje aqui, Jesus. Nós acreditamos que através das pessoas aqui presentes, Jesus, milhares e milhares de almas se renderão ao Teu nome, Pai, se renderão aos Teus pés. Então, Jesus, venha e faça do jeito que o Senhor quiser, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. É isso, gente, aplauda o nome de Jesus. Faz barulho! Obrigado. Glória a Deus, amém? Ou assim ficou melhor, né? Ficou mais, ó. Era pra gente estar afastado das cadeiras desde o começo. Glória a Deus. Quem recebeu da palavra do Senhor? Quem está feliz com o Senhor? Glória a Deus. Obrigadão, Tiagão. O Tiago, ele foi incumbido de ministrar a palavra do Senhor ontem. Ontem não. Ontem? Foi ontem. Bem rápido. Eu sempre tenho orado para Deus revelar quem vai trazer a ministração aos sábados. E chegou segunda, terça, quarta, e o Espírito Santo não vinha falando nada, eu preparei a mensagem, né? Aí ela disse: amor, quem que vai ministrar? Eu: amor, tem o Tiagão, tem o Samuca, tem a T, mas não tem o direcionamento de quem vai ser agora, sábado. Então, enquanto não tem o direcionamento, eu vou ministrar. Aí quando foi ontem de madrugada, eu tive o sonho. E nesse sonho o Espírito Santo, através da imagem do pastor, falava: chama o Tiagão para ministrar. Vai estar o Rocket e o Legacy junto, vai ser legal se ele ministrar. E tudo. Aí eu: não, na hora, pastor. Falei pro Tiago, do pessoal, que eu falaria com antecedência, que fosse ministrar a palavra, mas aí o pastor: não, já falei com ele, já está tudo certo. Eu: beleza. Aí quando eu acordei de manhã, eu percebi que ele não era um sonho normal. Eu sabia que ele era uma ministração do Espírito Santo, uma revelação do Espírito Santo. Falei pro Tiago, o Tiago topou, não, na hora, só que eu não falei nada do Rocket, né? Daí a confirmação, a tampa da panela da confirmação foi quando ele falou: pô, falei aqui pro Rocket pra gente se unir. Aí eu: então é essa.